Nossa Senhora recebe a visita do anjo Gabriel, que avisa ela que ela será a mãe de Jesus, a mãe de Deus e nossa mãe. E aí então ela diz o que? Sim, seja feita conforme a vontade do Senhor, seja feita a vossa palavra. E então ela concebe Jesus naquela mesma noite, né? Pela ação e pela obra do Espírito Santo, conforme é anunciado pelo anjo Gabriel. Então, primeira parte importantíssima, sem o sim de Nossa Senhora não teríamos Natal, não teríamos crucificação, nem muito menos a ressurreição, não teríamos igreja, não teríamos salvação. Então Nossa Senhora, ela é assim vital para a história da nossa salvação. Ela é importantíssima. Por isso todo católico ama Nossa Senhora, porque além dela ser a mãe do nosso Redentor, é nossa mãe também. Ele próprio nos deixou do alto da cruz. Então precisamos pensar no seguinte: o sim de Nossa Senhora mudou a história da humanidade. O seu sim também pode mudar a história, se não da humanidade, de muita gente próximo de você. Quando você diz sim a Deus, a missão que Deus tem para você, como católico que você é, quando você sai da zona de conforto que você está e parte para a evangelização, sabendo que vai levar bordoada, sabendo que vai levar pedrada, sabendo que vai ser briga, mas você assume, pega o evangelho e fala, não, eu tenho que ser um arauto da palavra, eu tenho que anunciar o evangelho, tenho que anunciar a boa nova. As pessoas estão perdidas aí e elas simplesmente não sabem mais para onde ir, eu vou anunciar. Hoje tem gente que não te ouve, amanhã não te ouve, daqui a um mês, 2 meses, um te ouve. E assim nós vamos. Quando eu comecei aqui a falar do Papa Bento XVI, gente, as pessoas achavam estranhíssimo, 1 ou 2 concordavam. Hoje é um monte de gente, os bergolianos estão perdendo espaço aqui no canal. Hoje é um monte de gente, justamente, que reconhece realmente que o nosso Papa é o Bento XVI. Um trabalho de mais de ano, 1 ano e meio, falando as mesmas coisas de formas diferentes, mostrando, na verdade, novos dados, novas coisas que aparecem para nós. Então o seu sim, ele pode mudar a história de muita gente, começando da sua. Seu sim a Deus pode mudar a sua história. E São José também disse sim a Deus. São José também, ele sonhou com o anjo. Primeiro ele pensou em abandonar Nossa Senhora. Claro, quantas vezes na história da humanidade uma virgem tinha concebido? Nenhuma. Né? E depois disso, quantas vezes de novo? Nenhuma. É único, a história de Nossa Senhora é única, da concepção de Jesus é única na história da humanidade. E aí então ele pensou em abandonar Nossa Senhora, mas é assim, naquele tempo, se soubesse que a moça deu um mau passo, ela seria apedrejada, seria morta, adúltera. Então, o que ele planejou? Ele planejou que ele ia embora. Ele ia sair aí na surdina, né? Como se diz, e as pessoas iam pensar que de repente a culpa era dele, que ele até abandonou a moça e ele ia fugir, não iam poder apedrejá-lo, né? Para poder preservá-la, porque consta na história, videntes como inclusive Ana Catarina Emérite, dizem que São José gostava muito, amava muito Nossa Senhora mesmo. Então, conclusão da história, ele queria preservá-la pelo amor que ele tinha por ela. Só que daí aparece nesse meio tempo o anjo e diz para ele receber Nossa Senhora como sua esposa e que ali está o Filho de Deus, aquele que vai mudar a história da humanidade e vai ser o redentor da humanidade toda, claro, daqueles que acreditam, daqueles que o seguem, daqueles que querem, não daqueles que não querem, quem não quer, não quer, mas daqueles que realmente procuram segui-lo, que aceitam realmente a vontade de Deus na sua vida e procuram seguir o Evangelho, procuram realmente seguir a igreja verdadeira. E aí então esse sim de São José também muda a história, é mais um sim na mudança da história da humanidade, da nossa redenção. São José é importantíssimo, ele cuida de Nossa Senhora e cuida de Jesus, ele praticamente, ele não fala, né? A gente não tem frases dele nos evangelhos que são aqui reconhecidos pela igreja, que estão na Bíblia, porém ele atua muito, é ele que protege a família, como pai, né? Ele que, pai adotivo, sim, mas como pai, como marido, ele que protege a família, que cuida do menino Jesus, que cuida de Nossa Senhora o tempo todo e faz sempre a vontade de Deus. Então, para a gente terminar o raciocínio, a Sagrada Família, né? Eles têm assim uma coisa em comum, a primeira coisa em comum muito forte neles, obediência à palavra de Deus, primeira coisa. Segunda coisa muito forte, confiança ilimitada em Deus. Então não fica fazendo pergunta. Eu imagino que hoje, se o anjo Gabriel aparecer para uma pessoa aí, conforme a jovem vai ficar fazendo um monte de pergunta.
capaz de pedir o WhatsApp do anjo para mandar mais pergunta para ele depois, para resolver depois. Tem umas coisas assim. As pessoas já não têm mais aquela fé que existia antes. E, no entanto, Nossa Senhora tinha uma fé muito maior, São José também, né? Uma fé assim maravilhosa e incondicional. O Senhor pediu, estou fazendo, eu confio em Deus. Se Ele está mandando é porque Ele está cuidando de mim. Se Ele está dizendo vai, Ele vai comigo. O Senhor é assim, Ele manda a gente para a missão, nós nunca vamos sozinhos. Então vamos nos espelhar hoje, nessa véspera de Natal tão bonita, né? Vamos nos espelhar justamente nesses dois grandes exemplos que nós temos. São José e Nossa Senhora. São José é protetor da igreja, viu? É importantíssimo. A devoção a São José ainda é muito forte em algumas paróquias, mas em termos de igreja tem que ser retomada também, porque já foi muito mais forte do que é hoje. São José é importantíssimo. Abaixo da Santíssima Trindade, abaixo de Nossa Senhora, vem aí São José, que é o protetor da igreja. Inclusive é um santo muito querido. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, ela não tinha um padre que pudesse ser o diretor espiritual dela, ela pediu para São José. E ela via São José, conversava com São José, trocava ideia com São José. Então, conclusão da história, a gente simplesmente precisa ter a mesma fé, exercitar, é claro que não é de uma hora para outra, mas pedir a Nossa Senhora e São José sempre, todo dia, que a gente possa ter uma fé parecida com a deles, para que então a gente realmente possa fazer a missão que o Senhor tem para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós precisamos conhecer mais a verdadeira igreja. Para isso, nada melhor do que estudar os catecismos. Mas não esse catecismo amarelo, que muita gente tem aí na prateleira, porque ele é enroscado, meio dúbio, não. Eu trago para você hoje, da livraria do professor Emílio, 3 sugestões fora de série. E olha, uma completa a outra, viu? O Didaquê é a doutrina dos 12 apóstolos. Aqui é o início do cristianismo. Lá atrás, o que os apóstolos ensinavam para as pessoas, né, que estavam sempre ouvindo o testemunho deles a respeito de Jesus. Essa aqui é outra preciosidade, é o Catecismo Maior de São Pio X. É um livro em forma de pergunta e resposta fora de série. Ele tem a pergunta a respeito da nossa doutrina, da nossa fé, e depois tem a resposta na frente, que é simples de entender. Você lê esse livro aqui assim fácil e vai poder consultar sobre os temas mais variados. Toda vez que você quiser, tiver alguma dúvida, tiver que debater com alguém ou ensinar para alguém a nossa fé. Por último, mas não menos importante, nós temos o famoso Catecismo Romano, que é lá do Concílio de Trento. Esse catecismo aqui, o professor Emiliano estava comentando hoje, que assim, o padre, ao invés de fazer seminário, os garotos que são seminaristas, deviam estudar esse livro aqui. Só isso já era suficiente para eles saberem tudo que a nossa igreja ensinou durante esses 2000 anos. Está aqui. É fora de série. Esse aqui é um catecismo que, na origem, ele foi escrito para os padres, para eles poderem estudar. Então, é fora de série, porque assim, ele diz para você sobre a verdade da nossa fé, mas explica por quê. Então, por isso que ele é grossinho assim. Você vai lendo aos poucos, olha, a gente já tem até marcadores aqui de estudo. Então, você vai fazendo isso aos poucos e você vai entender melhor. E tem um índice também para você localizar as suas dúvidas e conseguir resolver. Olha, são catecismos fora de série. Nós temos lá, entre na nossa livraria enquanto ainda tem, porque são livros clássicos da nossa fé. É www.livrariadoprofessoremilio.com.br. Com esses catecismos em mãos, você vai saber o que realmente é preciso sobre o catecismo da Igreja Católica e sobre a nossa fé. Paz e bem.